aqui para a gente poder habitar. Desses 99%, pode andar para cá? Pode andar. Desses 99% de áreas que a gente usa, né, 80% é para produzir grãos, que são os alimentos que nós mais utilizamos. Relativamente, teoricamente, são os alimentos que demandam melhores tipos de solo. Tá bom? E aí eu vou mostrar para vocês um pouquinho do que está acontecendo com o solo. Bom, tem gente que discorda, tem algumas variações aí, mas 2050, a maioria das pessoas estão em torno, a maioria dos pesquisadores colocam que a população aumenta em torno de 9 bilhões de pessoas no planeta. São pessoas que vão precisar comer, se vestir, tudo que a gente gosta de fazer, eles também vão precisar. Tá? Tem um descompasso muito grande de quantidade de área que eu tenho para produzir alimento, quantidade de área que eu tenho para habitação. Eu tenho muita gente no planeta. Vocês já viram uma metáfora da garrafa que mostra quantos planetas, como é que é, tempo para ocupar? Pena que não tem uma lousa aqui para a gente desenhar, né? O professor gosta de desenhar. Então, assim, a gente está consumindo muito recurso, tá bom? Em um tempo muito rápido, a população crescendo muito e a gente está tendo muita perda de área para a produção de alimentos. Então, esse é um problema grave que a gente precisa se debruçar, sem contar os problemas de distribuição de alimentos e de outras questões que a gente não vai entrar aqui. Muito dessas áreas que estão sendo perdidas, a gente precisa produzir mais alimentos. Então eu abro novas áreas. Essas novas áreas geralmente estão sendo abertas em áreas que hoje contêm floresta. Tá? Muito da conversão que está ali, estima-se que a conversão de florestas para áreas agricultáveis responde hoje por 60% do desmatamento no mundo. Aqui na Amazônia, essas áreas, nós temos um local que a gente chama Arco do Desmatamento, que é essa parte aqui, está ali pintada de vermelho, que é onde está a maioria do desmatamento na Amazônia. 80% é a nova fronteira agrícola. Não fronteira de estado, de país, político-administrativo. Fronteira de crescimento, fronteira de oportunidade para a expansão da atividade agropecuária, tudo isso daí. Né? E o que isso tem a ver conosco, a Amazônia, por exemplo? Muitas das áreas que oferecem recursos naturais, porque quando a gente fala de Amazônia, a gente fala muito dos recursos que tem na Amazônia, a madeira, o minério, 1000 riquezas que tem aqui na Amazônia. Então, hoje, o papel da Amazônia, pelo menos hoje, é de prover recursos. Certo? Certo ou errado? Errado, certo? Então, hoje o nosso papel, vou assumir que está certo, então isso se manifestou. O nosso papel, então, é prover recursos. Tá? E toda essa demanda que tem de mundo por alimentos, por madeira, por uma série de outros recursos, acabam impactando aqui na nossa vida também. A gente pensa que não, mas esses impactos chegam aqui para nós. Nós provemos muitos desses materiais, né? Então, o que isso tem a ver conosco? Por exemplo, se a gente olhar aqui o agronegócio, né, que ele responde a 1/3 de toda a riqueza que o país produz, tá? Nós vamos ver que entre 2013 e 2014 houve um crescimento de 1,5% mais ou menos, sendo a pecuária responsável por quase 7% desse crescimento, sendo que a pecuária foi o setor que mais cresceu, tá? Com 7%, e a produção agrícola 0,75%. Aqui o quanto elas correspondem, ou seja, essas são atividades que estão postas aqui para a fronteira: produção de grãos, aqui extração
legal de madeira. Vocês estão vendo que está todo mundo com EPI, máquina, trabalhando direitinho, e é uma atividade super legítima para a nossa região, né? Mineração, pecuária bovina. Então nós temos essas atividades postas aqui para poder abastecer boa parte do mercado local e internacional. Por exemplo, lá internacional, mas a gente vende para onde? Por exemplo, se vocês olharem os frigoríficos aqui do estado de Rondônia, a maioria deles trabalha com produção de carne para exportação, ou muitos deles, tá? Não são para cá. E assim outras questões, como foi a seringa, que era borracha para mandar para fora, né? Tudo isso daí. Por um acaso eu estava olhando como fica o nosso estado. Eu estava olhando os dados do IDARON, da última campanha de vacinação, 12 milhões e meio de cabeças. Tá? E aí, comparando com esse gráfico da soja, é bem interessante, porque se a gente olha em 77, a soja estava só na região sul, ok? Aí a gente vê em 2002, olha como ela vem subindo, e ela está aqui no sul do estado de Rondônia já. Em 2007... nós tínhamos aqui no estado, por um acaso eu tive a curiosidade de olhar hoje, nós já tínhamos 11 milhões de cabeças. A soja veio e empurrou. Hoje nós temos 12 milhões e meio de cabeças e nós temos uma área bem maior ocupada por soja. Ou seja, eu tenho mais gado por unidade diária do que eu tinha antes. Esse gado, ele tem que estar em algum lugar aqui dentro do estado. Tá? Ou seja, ou eu estou estressando mais os solos, consequentemente os recursos hídricos, ou esse gado está sendo contabilizado e expandindo para outras áreas aí, X. Se a gente pegar um mapa de desmatamento aqui do estado de Rondônia, a gente vai ver que tem pouca área para crescer. Aonde tem muita área ainda são nas unidades de conservação e nas terras indígenas. Até o final aprende. Outra questão importante. Olha só aqui o aumento da população urbana e a diminuição da população rural. Quem está na área, na cidade, quem está na cidade produz alimento? Tá? Então alguém vai ter que produzir para poder sustentar a vida dessas pessoas que estão nos centros urbanos. E aí a gente começa a falar um pouquinho dos impactos disso. É lógico que se a gente vai fazer qualquer aproveitamento de espaço aqui na Amazônia, se a gente vai plantar, se a gente vai trabalhar com manejo, se a gente vai fazer pecuária, a gente vai precisar desmatar, a gente vai precisar mudar o espaço, a gente vai precisar alterar, né? Isso é ruim? Nem sempre. Tem muitas boas formas de se aproveitar os espaços. A gente precisa caminhar, esse espaço aqui é extremamente importante para a gente debater ideias, para a gente discutir de uma forma mais ampla, com vários atores sociais, o que a gente quer, o que a gente quer para a nossa região, porque no final das contas isso vai influenciar muito nas nossas vidas. Por exemplo, quando a gente trata de desmatamento, né, uma coisa muito triste que eu não sei se vocês sabem, o aproveitamento de uma árvore abatida é de 30%. Sabe por quê? Porque tem muita árvore. Então, o Brasil não investe em melhoria do pátio industrial dele, porque hoje tem muita área, ele não precisa fazer o aproveitamento dos galhos das árvores, de outras partes das árvores que estão ali sendo jogadas fora no manejo. Eu estou falando isso aqui não é exploração ilegal não, isso é o manejo madeireiro bem trabalhado. Alguns lugares aqui, como na Floresta Nacional do Jamari, onde tem concessão florestal, tem uma fiscalização maior e tudo, as pessoas conseguem ter, as empresas que exploram, as empresas que exploram conseguem ter um aproveitamento de 40 e poucos % da árvore. 60% é jogado fora. Biomassa vegetal, que podia ser usada para várias coisas, por exemplo, geração de energia, que é jogado fora, por exemplo. E com essa melhoria de pátio, imagina quantos empregos poderiam ser gerados também, né? Eu teria um aproveitamento maior das árvores e teria teoricamente, tá gente, isso tudo é teoria, relativamente áreas menores de expansão de corte de madeira, tá? Outra questão de biodiversidade, né? A gente
quando a gente está avançando sobre a floresta, a gente tem uma série de impactos. Um deles é perda de espécies, né? Eu trouxe aqui, está muito pequenininho, eu vou ler aqui. Hoje a taxa de extinção de espécies é 1000 vezes maior do que a taxa natural. A natureza promove uma extinção entre 0,1 e uma espécie a cada 1 milhão de anos. Hoje, né, Hoje nós estamos extinguindo, ou seja, no universo de 1 milhão de espécies, apenas uma no máximo é extinta, mas hoje está ocorrendo uma extinção de 1000 espécies por ano. Tá? O que a natureza demora 1 milhão para extinguir uma, nós estamos extinguindo 1000 em um ano. Tá? Outra questão importante, gente, questão de perda de áreas cultiváveis, principalmente por erosão. Não sei se vocês sabem, alguns talvez trabalhem com o tema de erosão, né? Tem 2 tipos de erosão: erosão natural ou geológica, que é erosão, um processo normal da superfície da Terra, tá, gente? Tudo que vai modelando e mexendo na superfície da Terra é erosão. O relevo da Terra, ele tende a ser horizontalizado, ou seja, tem um processo de erosão constante, ele não para nunca, está o tempo inteiro erodindo. A montanha está subindo e está erodindo ao mesmo tempo. E a taxa de erosão é maior do que a taxa de soerguimento, tá bom? Por isso que o relevo tende a ser plano. Mas não vai ser porque tem outros movimentos que acontecem em outros tipos de materiais que demoram mais ou menos tempo, tudo isso daí. E tem uma erosão que a gente chama de antrópica ou erosão acelerada, que é a que a gente ajuda a causar. Como é isso? Tirei a mata ciliar, por exemplo, do meu igarapé. Formei um pasto, parece que está bonito, tirei a mata do topo do morro. Vocês, quem já está aqui na região há mais tempo, ou quem conhece Rondônia há mais tempo, provavelmente já tenha se deparado com rios que ele conhecia e que hoje já não existem mais. Rios que a gente chama assoreados, foram cobertos por sedimento e morreram, né? Então esse é um impacto grande. Outra questão do impacto da erosão, por exemplo, aqui na região, que talvez alguém que trabalha com sistema de água possa falar, quando eu tenho mais erosão, eu tenho mais sedimento sendo carregado para dentro do rio. Quando essa água vai ser tratada, ela tem mais turbidez, ela gasta mais material para poder ser limpa e ficar em condição de seguir por abastecimento humano. Tá bom? Quem paga a conta? Nós, né? E aqui só para vocês verem alguns sistemas, por exemplo, com floresta, o quanto eu tenho de solo erodido por ano, olha, 4 quilos, e comparado, por exemplo, com um cafezal, são mais de 1.100 quilos. É lógico, gente, eu não estou falando aqui, por favor, para ninguém deixar de plantar café, nada disso, né? Mas tem algumas técnicas e algumas práticas que são importantes serem observadas para quem vai trabalhar na área produtiva, tá? Aí aqui algumas questões de erosão, por exemplo, a gente está perdendo de 5 a 10 milhões de hectares por ano, 6 bilhões de toneladas por ano na Índia, 5 bilhões e meio de toneladas na China. Se a gente olhar São Paulo, 130 milhões, olha quanto é que a gente gasta aqui por ano com problema de erosão. 9 bilhões de reais. E essas áreas, muitas delas depois vão se perdendo e acabou. Demora muito tempo para que o solo se renove, se forme novamente. Tá? Mais ou menos para 1 centímetro de solo, 1.500, 2.000 anos. Ou seja, nós já vamos estar bem velhinhos já quando estiver esse solo aí. Tá? Aqui outras questões, como eu estava dizendo, dos recursos hídricos. Se eu não tenho mata ciliar, se eu não tenho floresta, que cumpre uma função importante de reter o sedimento, né, eu vou ter mais sedimento sendo carregado para dentro do rio. Isso aí é uma das áreas que a gente trabalhou recuperação ambiental lá em Itapuã do Oeste. Tá?
Outra questão, quando a gente desmata, que aí é uma coisa assim técnica, vocês já devem ter escutado muito algumas pessoas, carbono, mercado do carbono, eu vou ganhar dinheiro com esse carbono, que essa árvore tem carbono, eu vou vender e eu vou ganhar dinheiro, né? Tem uma série de questões que impactam as atividades ligadas às nossas ações de desenvolvimento. Mas só para vocês terem uma noção também de como anda a situação, nós deveríamos já hoje, né, 2015, ter conseguido baixar 5% da emissão com relação a 1990, que era isso que o famoso protocolo de Kyoto previa. Tá bom? E ao invés disso, nós aumentamos 40% de 90 para cá. Tá bom? Vocês não vão chorar, tá? Aí, olha, questão das florestas e dos setores também envolvidos com a questão de emissões. Se vocês olharem aqui, né, a gente tem em azul a parte de energia e ela tem uma crescente aqui, parte de tratamento de resíduos, parte de processos industriais também tem uma crescente, e agropecuária e uso da terra e florestas. Aqui então, o Brasil é um dos grandes emissores por conta justamente dessa questão de uso de floresta, queimada e tudo isso, tá? Então aqui eu fiz uma marcação para vocês verem de governos. Aqui governo Itamar, governo Fernando Henrique, governo Lula, governo Dilma, para vocês olharem como são os picos, para vocês olharem como chega próximo desses momentos de eleições, como a gente tem picos nessa parte de meio ambiente com relação à questão de uso e ocupação de solo também. Tá bom? Todos os setores ficam loucos porque eles não têm tanta certeza do que virá. E aí explodem, por exemplo, os índices. Tá? Nós tivemos algumas melhoras, se vocês olharem hoje aí, ó, isso aqui é o inventário de emissão de gases de 2005 do Brasil. A parte de floresta correspondia a 58%, agora corresponde só a 15%. Em contrapartida, a questão da agropecuária cresceu bastante nesses últimos anos. E a tendência é que cresça mais. A tendência é que ela avance mais para as áreas de floresta, a tendência é que avance mais para a região amazônica, a tendência é que haja mais conversão de área florestada para a área produtiva. E por isso que é importante a gente saber, lógico que essas áreas são importantes, mas também é importante nós termos áreas de conservação, porque vocês estão vendo uma série de serviços ambientais que são prestados pela floresta para nós. Por exemplo, para a agricultura, não tem agricultura sem água, né? Então a floresta presta um papel importante para a questão de água. Tão importante que o pessoal coloca que se tiver menos de 70% de cobertura florestal amazônica, nós já desmatamos hoje em torno de 17%. Tá? Nós temos, teoricamente, mais 13%. Se baixar de 70%, entra num ciclo que alguns pesquisadores colocam de uma mudança de vegetação, porque como ela não vai precisar competir, eu vou ter muitos espaços abertos, as árvores que estão ali, as plantas, elas não vão precisar competir muito por luz, como é hoje, e aí ela tende a diminuir de tamanho até ficar de um tamanho, até ficar de um tamanho, um porte menor. Consequentemente também, a quantidade de chuva que cai, ela é intimamente relacionada à área latifoliar, a área do dossel das copas das árvores. Então, se eu vou ter árvores menores com copas menores, eu também vou ter menos chuva, menos água, e eu vou ter, lógico, uma vegetação que seja mais adaptada a essa condição do que a condição que é hoje de muita abundância de água. Tá? Outra questão importante, que esse aqui a gente tem tentado trabalhar muito, é a questão de pobreza e fome, que embora a gente viva numa região que tem muita abundância, também tem muita fome. Tá? Questão de violência. Se a gente olhar aqui, a Amazônia é um dos lugares de muita violência. Eu estou vendo vários parentes aqui, amigos, que
de certa forma já devem ter sofrido vários tipos de violência aí, por exemplo, diminuição de terras, perda de terra, né, tudo isso daí. O Brasil é o país, está ali em vermelho, onde acontecem mais assassinatos por conflitos de terra no mundo, tá? Se vocês olharem aqui o mapa de distribuição, né, nós temos 5,6 milhões de propriedades rurais. 1,40% é dono 78.700, 1,40% é dono de 40% de todas essas áreas, tá? Ou seja, resta todos os outros milhões de estabelecimentos são divididos entre os pequenos, ou seja, nós temos muitos latifúndios. As terras dos indígenas somam 13% apenas do total de áreas que a gente tem ocupado aqui hoje. Bom, diante deste cenário, é lógico que a gente tem que intervir, a gente tem que trabalhar, a gente tem que buscar ações que dizem respeito a desejos que nós temos, sonho que nós temos, vontade que nós temos de ter e de construir uma sociedade mais próxima do que a gente acredita ser, justa, democrática, participativa, né? Por isso que nós do Centro de Estudos Rio Terra fazemos questão de vir em espaços como esse para dialogar, para discutir, para apresentar a nossa posição, para escutar os contrários, para escutar outras posições, outros olhares, outras visões, tá bom? Nós, em 2008, aprovamos no edital público do programa, na época chamava Programa Petrobras Ambiental, hoje Programa Petrobras Socioambiental, o projeto Semeando Sustentabilidade, que é um projeto executado em Itapuã do Oeste e Cujubim. Talvez alguns de vocês já tenham tido a oportunidade de conhecer, tá? E é um projeto extremamente importante, do qual eu me orgulho muito, porque foi o primeiro projeto aqui de Rondônia aprovado para a área de floresta. Um projeto que acho que abriu portas também, né? Lógico, todos os méritos dos meus amigos, mas pôde mostrar um pouco que Rondônia faz bons trabalhos também, né? Como são os trabalhos do Viver Cidadão. E também trouxe um pouquinho de oportunidades para a gente enfrentar algumas questões que nos incomodavam. Por exemplo, uma das coisas que estão postas aqui para a Amazônia é esse modelo de agricultura itinerante. A pessoa vai para a área, tem um solo ruim, pobre, não recebe assistência técnica, não tem recurso, não tem nada. A opção que ele tem é abrir uma outra área, avançar sobre a floresta, porque aquela área tem um pouquinho de matéria orgânica ainda, que vai ser perdida com o tempo por conta das formas de manejo do solo, e aí a pessoa vai precisar ir para outra área. A gente tem assistido isso aqui ao longo aí de, sei lá, desde a década de 60, 70. Tá? Então o projeto Semeando Sustentabilidade, a partir do momento que você apoia a regularização ambiental das pessoas nas propriedades, apoia ela com assistência técnica, ajuda a zonear a propriedade, isso ajuda a pessoa a ficar na propriedade, ajuda a pessoa a trabalhar com menos áreas do que ela trabalharia, ajuda ela a ressignificar áreas que ela já havia alterado, tá bom? Área alterada é diferente de área degradada, e a gente às vezes usa muito o termo degradado enquanto a área está alterada e tem uma boa condição produtiva, né? Então o projeto ajuda muito produtores de Itapuã e Cujubim a evitarem avançar sobre outras áreas de floresta e praticar esse modelo que é danoso para nosso estado e para a Amazônia, né? Então a gente ajuda a valorizar a agricultura familiar. O nosso projeto atende exclusivamente agricultores familiares, né? A gente olha muito a questão de renda das famílias na hora de fazer os atendimentos, condição, procura ao máximo atender aqueles que, lógico, estão numa situação de mais impossibilidades, tá bom? A gente ajuda a conservar a biodiversidade, porque nossas áreas prioritárias são ações no entorno de unidades de conservação, principalmente na Floresta Nacional do Jamari, né? Então a gente faz com que as pessoas participem do cotidiano da unidade de conservação, que conheçam a unidade de conservação, que saibam quais são as funções que elas
Cumprem, eu estou vendo alguns amigos que estiveram lá visitando a gente, né? Nós também trabalhamos muito com a parte de pesquisa para a gente poder dar uso para essas áreas que já foram alteradas. Então nós estamos lá trabalhando com sistemas agroflorestais, com sistemas de regeneração. Nós estamos tentando quantificar carbono que fica nessas áreas. A gente está tentando viabilizar economicamente para o produtor o trabalho dele. A gente está vendo formas que possibilitem recuperação com o menor investimento de recursos possível também, porque nem todos querem trabalhar com sistemas agroflorestais e às vezes só querem ter de volta os serviços ambientais ali, por exemplo, de mata ciliar e regularizar ambientalmente as propriedades. Então a gente ajuda nesse trabalho todo, né? Um outro trabalho que a gente tem em conservação de biodiversidade no projeto é o banco de matrizes florestais. Nós temos hoje lá quase 500 matrizes florestais dentro da unidade de conservação de mais de 35 espécies. Então quem gosta dessa parte botânica, de fitofisionomia, de fisiologia vegetal, tem aí na Floresta Nacional do Jamari, eu acho que tenho certeza que em Rondônia é a única área. Aqui no norte do Brasil eu sei que a Reserva Duque, que o INPA administra, e algumas áreas que o GEUD também administra. Eu desconheço outras áreas, se alguém até puder, porque é super importante o trabalho da matrização para a gente poder trabalhar com a economia florestal. Se a gente quer ter economia florestal forte, é lógico que a gente também tem que olhar para a cadeia produtiva, para o mercado. A gente precisa entender quando a floresta está produzindo sementes, a gente quer ter muda. A gente hoje, na Amazônia, não conhece nem bem qual o ciclo. Por exemplo, eu quero semente de ipê. Quando é que vai ter? Não sei. Então, como é que eu posso estabelecer uma cadeia produtiva se eu não sei nem quando é que eu vou ter, por exemplo, semente de uma árvore para eu poder produzir mudas, ou talvez algum dia vender aquelas sementes para alguém aí trabalhar no mercado de semente, não é? Eu já sei quando é que tem. Outro trabalho que a gente faz da parte de fisiologia vegetal é fazer os estudos daquelas sementes para ver como eu guardo, como é que eu coloco ela para germinar, qual o teor de umidade tem que ter, qual a luz ideal, a temperatura ideal, tudo isso daí. Por quê? Se eu vendo uma semente para o Miguel e ele vai lá e planta, não nasce nada, é lógico que ele vai ficar desapontado, né? E a gente está falando de confiabilidade, dados científicos que sejam confiáveis para que as pessoas possam trabalhar a cadeia florestal, né? E também para que a gente não tenha que trabalhar com espécies, nada contra, tem função, eu acho que tem espaço, que são espécies que são de outros lugares. A gente tem muita madeira na Amazônia que a gente precisa desenvolver mercado para elas, né? E só com esse tipo de estudo é que a gente vai poder algum dia ter esse tipo de mercado aí estabelecido. A gente valoriza também muito os trabalhos das populações que a gente tem lá no entorno, né? Pessoal que trabalha com farinha, pessoal que trabalha com biojoias, pessoal que trabalha com artesanato, as mulheres. É lógico que esses trabalhos, quando você planta uma árvore, a planta ela tira, né, o gás carbônico, tira o dióxido de carbono para a respiração, fotossíntese, solta oxigênio. Então, plantar árvores, é lógico que a gente precisa plantar muita árvore, né? O tanto que a gente planta é interessante enquanto perspectiva para depois levar para uma escala maior. Mas a gente faz estudos de o que plantar, como plantar, onde plantar, que hora plantar, em que tipo de solo plantar, em que condições, tudo isso daí para a gente capturar mais carbono da atmosfera também, tá? A gente mantém estoques de carbono porque se você trabalha com a conservação da unidade, você identifica, você regulariza quem está no entorno da unidade de conservação, você de certa forma também está ajudando a evitar ilícitos dentro da unidade, a extração ilegal de madeira, tudo isso daí, né? A gente tem um trabalho bem próximo com o ICMBio de informá-los sobre focos. Por exemplo, na Floresta do Jamari, uma área de 223 mil hectares, tem um funcionário, né? E ele não dá conta de tudo, é lógico, ele tem que fiscalizar, cuidar da educação, cuidar da pesquisa, cuidar da burocracia que tem lá dentro, 1000 coisas.
Então a gente tem ajudado ele apontando onde estão os focos de desmatamento, onde estão os focos de calor, e aí ele pode direcionar as ações de fiscalização para essas áreas. Tá? A gente também trabalha muito com conservação de solos. Essa é uma parte que eu particularmente gosto muito. A gente faz muitos dias de campo com os agricultores lá para falar para eles sobre essas questões que a gente fala aqui de erosão, só que aí com mais detalhe, indo lá, mostrando, indo na propriedade, dialogando com eles. Os produtores têm muito conhecimento para passar também para a gente, né? Então a gente acaba aprendendo e trocando muita informação. Essa questão de serviços ambientais, ciclagem de água, manutenção de quantidade de água, qualidade e quantidade, a gente está falando de água, eu sei que você já deve ter escutado aqui hoje, mas água não é só quantidade, é qualidade também, né? Então não adianta a gente ter uma água de péssima qualidade. Ciclagem de nutrientes no solo, estocagem de carbono, produção de oxigênio, tudo isso daí são serviços que a gente indiretamente ajuda e contribui com os trabalhos que a gente faz. E um foco que a gente tem muito hoje lá da segurança alimentar, para que as pessoas entendam que o benefício que chega para ele é importante também para a parte de segurança alimentar. A gente lá não quer trabalhar só com a propriedade rural. A gente tem tentado e tem se esforçado ao máximo para trabalhar com as famílias que estão nessas propriedades rurais. Tá? E a gente quer, lógico, que elas tenham uma vida digna no campo. A gente vê que quando as pessoas têm vida digna no campo, raramente elas querem ir para a cidade, né? Então é isso. Nós estamos orgulhosos do que nós temos feito, nós não estamos satisfeitos, mas estamos orgulhosos. Tá bom? Aí se alguém tiver algumas referências que foram colocadas, acho que o Marcelo Copiolho pode disponibilizar a apresentação para todos e todas. Tá? Obrigado, queria agradecer o convite, queria agradecer aqui o Marcelo, representante da Petrobras. Nós temos muito orgulho de trabalhar com a Petrobras, uma empresa nacional que eu tenho andado em alguns lugares do Brasil, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, e vocês não têm ideia de como os projetos ajudam e têm ajudado muito a transformar a vida de pessoas que teriam pouca ou nenhuma condição se não fossem os projetos de melhorar suas vidas e trabalhar no campo. Tá? É isso aí, tá aí os contatos. Muito obrigado.